chegando. Ah, ela aí, agora sim, apareceu. Isso, dá uma ajeitadinha aí no seu, né, para ficar legal. Bom, boa noite, seja bem-vinda à minha live. A minha live. Bom, gente, vocês já conhecem, essa aí é a minha princesa, né? Estamos juntos desde 91, mas, né, nos casamos em 92, já vamos aí para quase 30 anos de casados, e eu fico muito feliz, né, de deixar viver com essa mulher. Vamos lá, dá uma boa noite para minha turma aí, vamos embora. Boa noite, pessoal. Depois dessa terrível luta para entrar, consegui, glória a Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Louvado seja Deus. Beijo para vocês. Isso aí, deixa eu tirar aqui e desativar os comentários e depois eu volto com os comentários para nós conversarmos. Bom, Mary, as pessoas mandam perguntas para você, ok? Então, só para que você entenda e eu fale um pouquinho aqui, já eu vou começar a perguntar a Mary. Eu me converti em 92 e Mary voltou para Jesus em 92, certo? Na verdade, de 91 para 92, porque nós nos casamos em 11 de janeiro de 1992. Então, nós temos uma história de vida, né, fora do Evangelho. E por que eu preciso dizer isso? Porque as pessoas já me ouviram falar sobre situações que já vivemos no casamento, ok? Sobre situações que já vivemos no nosso relacionamento e também no casamento. Mas uma pessoa faz a seguinte pergunta para você, Mary. Ela diz assim: pelo que já notei, vocês nunca venderam a imagem de um casal perfeito. A história de vocês também teve muitos problemas. O pastor já disse que vocês bebiam, que já houve uma situação de traição, que já houve uma situação de violência doméstica. E essa pessoa gostaria que você falasse sobre isso, porque já me viram falando, mas nunca viram você tocar nesse assunto. Então, eu gostaria que você explicasse como é que isso aconteceu, é a pergunta da pessoa. Bom, pessoal, realmente eu trabalho com bastante sinceridade, não só eu, também Cláudio. Então, eu gostaria de dizer a vocês que esse assunto, ele, para mim, é tranquilo agora, porque o que a gente tinha de resolver, a gente já resolveu. Porque o país, o Brasil, até fora do Brasil, conheceu primeiro o presbítero Cláudio Duarte e depois o pastor Cláudio Duarte. Mas eu casei com o Claudinho, eu conheci o Claudinho, e quando eu falo sobre esse assunto, a respeito de uma traição, eu não falo de uma traição, eu falo de uma alta traição. Por quê? Porque quando eu olhei para esse homem, que não é esse exatamente que vocês conheciam, eu me apaixonei por esse homem, apaixonei. Meu coração batia mais forte por ele, todo mundo falou: você é louca, você tá doida, ele não é bom para você, vai fazer mal para você. Mas eu gostava dele. Então, mediante a tudo aquilo que eu tinha de bagagem espiritual com a minha família, eles me ensinaram, minha mãe me ensinou o caminho do altar, então ela falava para mim: minha filha, ora, jejua, que Deus dá as coisas. Então eu queria muito ele. Então o que eu fiz? Mesmo desviada, mesmo aborrecida por ter ouvido um não de Deus, eu fiz um jejum de 7 dias para ficar com ele. E na minha proposta com Deus, eu estava muito chateada com Deus, na minha proposta com Deus, eu falei: Senhor, só se for para ele ser bênção na minha vida e eu na vida dele. Enfim, ao término desses 7 dias, ele veio para mim, e nós estamos juntos até o dia de hoje. Então, aonde aconteceu essa traição? Quando nós namorávamos, tá? E ele chegou, ele estava alterado, ele tinha bebido, e ele quis, assim,
encenar e me bater. Não chegou a acontecer, não houve essa agressão física, mas da forma com que ele me tratou, eu parei, pensei e falei assim, será que realmente eu quero isso para a minha vida? Será que realmente esse cara vai valer a pena? Então, realmente, eu traí sim, mas primeiramente eu traí a Deus, por quê? Porque eu tinha negociado com Deus, eu tinha pedido ele a Deus, e eu, por imaturidade, eu não tive tempo e nem raciocínio de falar, Senhor, realmente é isso e tal, mas houve sim. Só que eu quero dizer para vocês que as pessoas às vezes tentam aproveitar isso e falam, nossa, como é que você conseguiu perdão e tal, e como é que foi? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, toda ação ela gera uma reação. Então ninguém levanta do nada, do dia para a noite, da noite para o dia e chega e fala, vou trair. Não, isso não acontece. Acontece alguma coisa que desencadeia, que você vai e você começa a ter esse tipo de reação. Então, houve sim, antes da gente se casar, a gente namorava, foi começo de namoro, aconteceu, mas depois que a gente retornou para os caminhos eu retornei para os caminhos do Senhor, e ele aceitou, a nossa vida tomou um rumo totalmente diferente. Porque uma coisa é você andar com Deus, outra coisa é você estar totalmente sem Deus. Então, eu acho que isso responde, não sei, mas foi o que aconteceu. Bom, outra coisa, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão, porque essa parte, ela envolve inúmeras etapas, certo? Primeira etapa, e muitas pessoas perguntam essa situação para a gente, porque querem entender um pouco o que aconteceu e se entender na situação. Eu aprendi e cuidei e cuido de muita gente que enfrenta ambiente de traição. Então nós temos um ambiente que ele é investigativo. O traído, ele quer do traidor todas as informações possíveis e ele acha que quanto mais informação ele tiver, mais aliviado ele vai ficar. E quanto mais informação ele recebe, mais ele é ferido com as informações que ele vai recebendo. Outra etapa também, não posso falar tudo, depois tudo isso vai estar no curso, alta performance, mas é o ambiente de tortura. Aquelas pessoas que vão viver juntos e não conseguem superar e vira um algoz, um torturador, sabe? Como um verdugo, alguém que vai torturar, trazendo a lembrança, trazendo a memória e criando um inferno na vida da outra pessoa. Então são etapas que você talvez enfrente na sua vida e que é importante você entender que buscar alguém que possa te ajudar e te ferramentar para lidar com tudo isso vai te ajudar bastante. Vamos lá, Nelly, porque tem a ver com divórcio, tem a ver com traição, tem a ver com sexualidade, com violência doméstica. Então vamos lá. Uma mulher pergunta assim para você, você acha que uma mulher deve fazer sexo só para agradar o marido? Ai, ai. Legal essa pergunta. Vamos fazer o seguinte, Cláudio, coloca o dedo nos ouvidos aí, porque eu vou falar e vou falar a verdade agora. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema do ser humano é que o ser humano ele virou muito egoísta. O problema do ser humano é que ele pensa somente nele. Nós, como mães, a gente não fica tão feliz de fazer nossos filhos felizes? Por que a gente não pode fazer nossos maridos felizes? Eis aí a pergunta. Então, vou ser bem honesta com vocês. O que eu acho? Eu acho que de vez em quando, para você fazer o amor da sua vida, né, que você já jurou, que ama, prometeu e até que a morte separe, eu não vejo nada demais você fazer o cidadão feliz. Por quê? Tem vez que eu vou ser muito honesta, tem vez que eu não estou nada afim. E depois, no rally rola, eu fico afim e beleza. Agora tem vez que estamos aqui namorando e eu estou pensando lá no ateliê, nas coisas que eu vou costurar, tem hora que eu estou pensando no que eu vou fazer para comer, tem hora que eu estou... Mas depois que eu vejo o cidadão tão feliz que me satisfaz. Por quê? Porque tem hora que a gente vai precisar de satisfazer o outro, não é só a gente. Amar, para mim, é isso. Amar é fazer o outro feliz. E só de ver a felicidade dele me satisfaz. Agora, vamos fazer isso todo dia? Não dá. Não dá. Vamos lembrar de Vasti. Vasti, por exemplo, foi uma mulher que estava vindo aí de uma
várias festas, a hora que o rei manda ela vir, ela fala, meu filho, agora não dá, não deu conta. Então, se você está todos os dias nesse sentimento, aí você vai precisar de procurar uma ajuda, seja ela de médico, seja ela psicológica, né, seja ela para ver o hormônio, enfim, vai se tratar porque precisa. Agora, eu realmente, Mary, em particular, eu não vejo nada demais fazer o outro feliz, porque isso me deixa feliz e não é todo dia que dá. E tem dia que é aquele dia mesmo que fala, poxa, hoje foi ruim, né? Amigo, depois a gente melhora aí e assim vai. Vamos lá, outra pergunta. É pecado a mulher tomar uma iniciativa para sexo? Ela falar para o marido, eu quero você, vem cá, rapaz. Ela quer saber aqui se é pecado. Não, pecado é ela não fazer isso, né? Porque isso aí é a felicidade geral do cara. O cara se sente o cara. Eu acho que haveria até menos traição se as mulheres começassem a fazer essas tipo noite surpresa, assim, vem cá, hoje eu tô te querendo, vem cá que eu vou te dar um banhozinho, eu vou tratar de você de uma maneira especial. Eu acho que seria muito bacana. Bom, vamos lá. Você denunciaria violência doméstica? Olha, eu denunciaria sim. Eu denunciaria. Okay. Porque é muito complicado, né? Mas eu acho que ninguém merece. Embora a gente tenha que ver o que você anda fazendo. Igual eu tenho um caso de uma tia que era casada, né, com meu tio, e ela ficava perturbando ele o tempo todo, e quando ele calava, ela ficava... Ficou quietinho agora? Então, uma mulher dessa, aí eu não sei o que se faz com uma mulher dessa, entendeu? Porque ela está provocando. Então, tem que ver muito o ambiente. Aí, no caso, para dar uma resposta mais precisa, a gente precisaria ir nas casas, instalar câmera, analisar qual o comportamento do homem, qual o comportamento da mulher, para fazer um tratamento em geral. Mas, assim, do nada, tipo assim, estou aqui quietinha, lavando, passando, cozinhando, vivendo minha vidinha, o cara vem me dar uns tapas e o negócio vai ficar meio estreito. Tá joia. Vamos lá. Meu marido me traiu e dessa traição veio um filho. Eu perdoei, mas eu não sei como lidar com a criança, apesar de saber que ela precisa conviver com o pai. O que é que eu faço? Bom, isso é muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, eu costumo chamar muito a responsabilidade para mim. Eu sou muito autocrítica, então eu sempre me critico muito. Muitas pessoas têm me mandado comentário falando, poxa, você quase não fala, você quase não aparece. Pois é, porque eu sou muito crítica, entendeu? Então, eu gostaria, assim, do tipo, analisar o que aconteceu. Como lá no caso da traição, houve um motivo, entendeu? Não justifica, mas alguma coisa aconteceu. Então, eu me analisaria para saber, poxa, o que eu fiz, onde foi que eu errei, e realmente liberar um perdão, porque a criança não tem nada a ver com isso. Então, isso é muito complexo, é de pessoa para pessoa, e eu vou ficar devendo uma resposta melhor, mas é isso que eu penso. Tá. A mulher diz assim, optamos por eu não trabalhar quando a nossa primeira filha nasceu. Logo, eu não tenho renda. E o meu marido é muito resistente e me dá dinheiro. O que eu faço? Uma pergunta bomba, né? Ó, eu sou sincera e eu sou prática, hein? Mas vamos lá. Bom, como eu acabei de falar, eu chamo muita responsabilidade para mim. Eu, por muito tempo, eu comprava até capim pegando fogo, se o colorido do fogo estivesse me agradando, se falasse que era parcelado, então era muito complicado. Dinheiro para chegar na minha mão era um pouco estreito, realmente. Mas como é que anda a sua administração? Aí, caso sua administração esteja legal, o que você tem que falar? Conversar. Eu me lembro uma vez assim que eu e Cláudio estávamos tendo algumas dificuldades e a gente sempre partiu para o falar na cara um do outro, né? Eu me lembro que uma vez aconteceu alguma coisa que eu não estou exatamente lembrada qual foi o ponto de partida, e eu falei algo com ele e falei assim, otário. E ele pegou e virou para mim e falou assim, peraí,
para tudo. Deixa eu te explicar. Você sabe com quem você está falando? Deixa eu te explicar. Querida, você não está falando com teus coleguinhas da rua, você não está... Então, a gente sempre conversou. E por que eu estou chamando nesse ponto? Chegar, sentar o cidadão, porque a mulher, ela sabe o horário de falar, né? Uma mulher sabe, ela sabe o horário de falar. Então, chega assim, querido, você sabe que você é lindo, né? Você sabe que eu te amo, só que eu quero te dizer uma coisa, tem umas coisas que você está fazendo que não está legal, não está bonito, não é bonito ser feio. Então, eu vou te falar algo, olha só, eu estou com as minhas necessidades, então a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai dialogar e vai chegar num senso. É isso que eu penso. Bom, tá joia. Bom, agora quem quer perguntar sou eu. Certo? Forte, já. Agora quem quer perguntar sou eu. Bom, deixa eu formatar a pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, eu quero usar com você aí até os... Pode entrar, filhão. Até os 35 minutos, mais ou menos, que eu tenho umas perguntas para responder que aí foram feitas diretamente para mim. Nós vivemos já vai quase 30 anos, certo? E já enfrentamos muitas dificuldades ao longo da nossa história. Dificuldades financeiras e outras dificuldades. De tudo aquilo que a gente enfrentou, agora uma pergunta minha, no improviso aqui, né? Qual foi o momento mais difícil que você acha que nós vivemos até hoje? Bom, o momento mais difícil foi a gente ter morado naquela casinha de 3 cômodos, né? Que eu estava no auge assim das minhas loucuras para tentar descobrir o que me machucava tanto e não conseguia sair daquele ciclo vicioso, não conseguia entender. Porque, como eu falei, e torno a repetir, não vou ficar preocupada em ser cansativa, eu chamo muito a responsabilidade para mim. Eu vejo hoje em dia as pessoas, elas sempre querendo empurrar a responsabilidade para o outro. E sempre querendo encontrar um culpado. E às vezes o culpado é você mesmo. Então o Cláudio sempre foi uma pessoa mais fácil de se lidar, né? Embora ele tenha também o lado dele humano, o lado dele que grita, o lado dele que eu não gosto, né? Algumas coisas, igual era muito ciumento, agora está mais controlado, tantas outras coisas, ele gosta muito de abraçar, agarrar, ter muito contato, eu já não sou muito assim, entendeu? Então, para mim, o momento mais difícil foi aquela fase ali, né, daquela casinha, e eu tentando me descobrir, foi bem desafiador. Bom, durante muito tempo, você trabalhou e os recursos para sustentar a casa eram basicamente vindos da sua mão, né? E eu lavava a roupa, eu arrumava a casa, eu fazia tudo isso, certo? Hoje as coisas se inverteram um pouco, né? E como é que você se sente mediante tudo isso? Eu me sinto uma inútil, uma infrutífera, porque eu vivi tantos anos isso aí, que hoje eu não me sinto assim à vontade de viver isso. Tanto é que eu voltei a trabalhar algumas coisas, não sei como é que vai ficar depois desse afastamento social em relação assim, a ministério, como é que vai ser, se realmente o ministério vai expandir, se eu vou ficar por aqui, eu não sei o que vai acontecer ainda, e para dizer a verdade, não estou muito preocupada. E até quero agradecer aqui, perante a todos, assim, a tua compreensão de me liberar, deixar ali o ateliê, tá deixando eu tomar conta, assim, desse momento meu, tá respeitando isso. Então eu louvo a Deus aí pela sua vida, por você entender esse momento meu e entender isso. Porque eu sou uma mulher que eu gosto de produzir, eu sou criativa, eu gosto de me sentir útil, criar me faz me sentir viva. Bom, Mary, eu quero te fazer a última pergunta aí, né? Por muitas vezes eu fui muito criticado por viajar sozinho e você quase não ser vista do meu lado. Já tive que enfrentar piadinha de gente insinuando que nós não vivíamos bem, certo? E de um tempo para cá, essa pergunta já foi feita, né? Mas eu acho que vale a pena
ser remodelada, agora ela está sendo feita por mim, mas de um tempo para cá você resolveu aparecer, né, ser vista. Primeiro eu queria saber, né, eu já sei um pouco disso, mas por que é que você se escondeu tanto tempo? E agora por que você resolveu aparecer? Bom, porque eu tinha uma imagem totalmente distorcida a meu respeito, eu me odiava, eu me achava feia, eu me achava esquisita, eu me achava inadequada, e uma das coisas que muito me marcou foi o quanto Deus foi generoso comigo. Por isso que quando eu falo aquela questão da traição, eu não vejo simplesmente como uma traição, mas eu vejo como uma alta traição, porque eu pedi ao Senhor, e da maneira que eu pedi ao Senhor, Ele me respondeu tão rapidamente, e Ele me deu aquilo que eu tinha pedido a Ele. Um homem que me honrava, um homem que me amava, um homem que me respeitava, um homem que cuidava de mim, um homem super família, e eu não dava valor, eu não conseguia enxergar isso. Por quê? Por causa das dores, dos traumas do passado. Então, eu não conseguia ver isso e eu não me sentia digna de estar ao lado dele, eu não me sentia à vontade de estar ao lado de pastoras. Eu achava aquele povo tão lindo, aquele povo tão perfeito, e eu olhava para mim e eu falava assim, eu nunca vou chegar à metade ou aos pés disso aí. Então, eu me escondia. Só que hoje eu vejo o quanto Deus me ama, eu vejo que o que eu passei lá atrás está ficando lá atrás. Eu entendo que, ou quem sabe não, eu tenho certeza, eu tenho convicção disso que eu estou falando. Tudo que eu passei, Deus transformou em bênção na minha vida. Para quê? Para que eu estivesse preparada para falar para muitas mulheres e até mesmo muitos homens hoje. Porque foi para esse tempo que o Senhor me levantou. Por isso que eu passei muitas coisas lá no passado, né? Muitas dores, muitas decepções. Eu tive que aprender a ouvir o não de Deus, eu tive que aprender a lidar com frustrações, e hoje eu acredito firmemente que pessoas estão me esperando para ouvir essas palavras. Existe um grupo específico aguardando a palavra da Mary Duarte. Não vai ser o Cláudio Duarte que vai falar, não vai ser outro pastor ou outra pastora, vai ser a Mary Duarte que vai falar através de tudo aquilo que ela superou, tudo aquilo que ela conquistou, tudo aquilo que ela aprendeu a dar valor, que ela não estava valorizando. Bom, queria que você desse uma palavra final aí para o pessoal, e eu quero te agradecer por mais uma vez estar comigo aqui, né? Já nós vamos estar mais juntinho aí, mas eu vou responder algumas perguntas. Queria que você desse um alô para essa turminha aí. Bom, pessoal, eu quero agradecer essa oportunidade e quero dizer para vocês que nunca desista. Muitos momentos que a gente passa, a gente fica ali desejando a morte, a gente fica pensando que aquilo nunca vai acabar, que a melhor alternativa é morrer, é você nunca ter existido, você se sente a pior pessoa do mundo, mas eu quero te dizer que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que foram chamados. Deus, ele tem poder de transformar toda maldição em bênção. Depende da sua posição, depende da decisão que você vai tomar. E eu decidi que Jesus na minha vida, consertar, como eu estava ouvindo a ministração do Cláudio, no livro de 2 Crônicas 29, né, quando o rei Ezequias, ele olha para aquele reinado falido, ele olha para tudo aquilo que os pais dele e os pais de todos aqueles daquela nação tinham cometido de errado, mas ele olha e resolve fazer totalmente diferente. Foi isso que eu fiz. Eu tinha tudo para continuar naquele ciclo vicioso, porque muitas vezes eu quis morrer, muitas vezes eu quis dar fim na minha dor, mas quando eu ouvi palavras que eu falei, eu vou mudar de vida, e tomei uma atitude, Deus fez o sensacional na minha vida, e é por isso que eu estou aparecendo hoje. E eu quero dizer para você, não desista.
nada. Vença um pouquinho a cada dia, né? Não queira ser 100%, seja 1% a cada dia, que no final do ano você vai ser 365%. Então, não queira tudo de uma vez, porque todas as vezes que eu quis mudar tudo de uma vez só, eu me atrapalhei, eu estabeleci padrões que não eram, eu não iria aguentar, eu estabeleci metas que eu não suportei e eu acabava desistindo no meio do caminho e ficava mais frustrada. Mas o dia que eu falei, eu vou vencer de pouquinho a pouquinho, hoje eu sou essa pessoa que eu sou. Essa pessoa mais controlada, essa pessoa que pede mais perdão, essa pessoa que ama com mais facilidade, essa pessoa que luta, né? Porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa que eu trago a responsabilidade para mim, e eu acho que muitas pessoas precisam trazer a responsabilidade. Parar de ficar se vestindo de coitadinha, se vestindo de miserável, coloca uma veste de força, coloca uma veste de atitude, coloca uma veste de dignidade e vai à luta, ora, busca, seja uma pessoa melhor aos pouquinhos, não tente fazer tudo de uma vez. Bom, filho, muito obrigado, Deus te abençoe, aí, obrigado por sua participação.